vocês não se incomodam, eu vou fazer um teste de gravação de áudio e vídeo, que se ficar razoável, depois eu disponibilizo para vocês, tá? Mas não se sintam intimidados pela câmera, se você precisar interromper e tal. Se alguém se sentir incomodado com o que disse, depois eu corto do vídeo, mas é para ajudar vocês, não é? O foco não deve ser a gravação, tá? Eu não vou disponibilizar isso logo depois da aula, porque eu não quero que as pessoas digam, ah, não vou para a aula porque vai ter vídeo depois. Então talvez eu libere um pouco antes da prova para servir de material consumo, tá? Mas o objetivo é que ajude o estudo de vocês, tá? Eu vou falar desse lado aqui para poder capturar se alguém não estiver enxergando bem. Tá, eu fecho. Então, bom, hoje a gente vai... Melhorou? Sim ou não? Eu mais ruim também agora. Pode? Bom, o que a gente tem que começar discutindo o que é o método científico, né? Qual é a ideia que está por trás da ciência, né? Porque é basicamente com isso que vocês vão trabalhar. É essa ciência aplicada que se tornou engenharia, que a gente conhece hoje em dia em diversas áreas, né? Seja mecânica, civil, software, naval, etc. Qual é a ideia do método científico? O que as pessoas se deram conta em certa altura da história, né? Desde a antiguidade, quando as pessoas começaram, existiu o que se chama de revolução cognitiva, mais ou menos há uns 70 mil anos, tá? Que é quando o ser humano, mais ou menos, passou a ter um certo raciocínio de forma a compreender o que acontecia em torno dele. Antes ele reagia mais ou menos como um animal sofisticado, mas um animal que é mais ou menos dirigido pelos instintos, né? Quer dizer, sempre que tu faz uma coisa, o animal reage mais ou menos da mesma coisa, porque é como se ele tivesse um código mental ou neuronal para ele reagir daquela forma. Bom, não se sabe bem por que lá pelas tantas o ser humano teve essa diferenciação, tá? E começou a ter consciência das coisas, a pensar sobre as coisas, tá? Mas então isso mais ou menos 70 mil anos, foi aí que ele começou, olha, mas talvez não tenha sido tão explícito assim, mas começou, vou pegar essa pedra, começar a bater, vou quebrar, se eu tirar a pedra no animal, eu consigo matar o animal, se eu subir na árvore, o animal não me pega. Então começou a se diferenciar bastante dos outros animais nesse sentido, né? Embora às vezes a gente tenha retrocesso, em geral parece que a gente é mais esperto no sentido de fazer ferramentas, tá? A gente não é a única espécie de animal a fazer ferramentas, tem vários animais que usam ferramentas, tá? Então não é só isso que nos distingue, mas a gente é mais habilidoso nesse sentido. Bom, quem deixou a porta aberta? Então, mas as pessoas viviam uma natureza muito hostil para eles, né? O que a pessoa passava quase o tempo inteiro da vida dela, ou procurando comida, ou tentando abrigo, né? Então, se vocês analisarem a vida da maioria dos animais, né, eles ainda passam a maior parte do tempo procurando comida. Então, olha, o passarinho, ele acorda, fica procurando comida o dia inteiro até ter uma pausa para descanso, e assim a gente é. Então, a natureza era muito hostil para a gente. As pessoas viviam 20, 30 anos com sorte, né? Então, se desenvolveu uma ideia de que a natureza era muito hostil, que era muito, não era controlada de nenhuma forma, não tinha lógica nenhuma, era sempre uma ameaça, de certa forma. Bom, ao longo dos milhares de anos que a humanidade foi se estruturando, né? Então, depois disso começou a se reunir em grupos, né? Nessa época eles eram caçadores e coletores, depois disso começaram a se reunir em grupos, a carregar certos cereais que eles comiam. Na medida que eles foram fazendo isso, os cereais iam caindo no caminho, daí iam brotando, daí eles se deram conta, olha só, esse cereal que eu estou comendo, se eu planto, ele cria outra planta que dá mais cereal e tal.
E daí meio que intuitivamente começaram a desenvolver a agricultura. Daí com a agricultura o que aconteceu? Deixaram de ser nômades. Então conseguiram ficar morando no mesmo lugar. E daí a população foi aumentando e tal. Bom, mas por que eu estou contando toda essa história? Porque com o tempo eles começaram a se dar conta que tinha certas coisas na natureza que eram mais ou menos previsíveis. Tá? Porque qual era a coisa assim mais urgente, tá? na vida primitiva? O dia e a noite. Né? Porque de noite tu tinha que se esconder para não ser devorado, de dia que tu tinha que sair catar comida. Tá? Então, rapidamente se entendeu esses ciclos. Olha, sempre tem dia e noite, sempre tem dia e noite. Ah, mas para aí, muda um pouco. De repente os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas, e fica frio. Depois os dias começam a ficar mais longos e as noites mais curtas, e fica quente. E quanto tempo demora para isso acontecer? Né? Daí começaram pô, como é que a gente vai medir isso? Então começaram a tentar ver quando que vai esquentar de novo. E começaram a ver que tinha vários ciclos na natureza. E daí, claro, depois mais alguns milhares de anos, começaram a colocar isso na forma simbólica, né? Que é tentar desenvolver uma matemática, né? Por que se desenvolveu a contagem primitiva? Porque as pessoas carregavam, digamos, eu tenho um rebanho de ovelhas, tá? Então eu vou botar uma pedrinha para cada ovelha. Mas de repente elas começam a se reproduzir muito, eu começo a ter que carregar um saco de pedrinhas. Né? Então, olha, quem sabe, ao invés de uma pedrinha para cada ovelha, eu ponho um graveto para 10 ovelhas e uma pedrinha para uma ovelha. Eu já estou desenvolvendo um sistema numérico. Tá? Mas ao invés de graveto, que de repente apodrece, quebra, e se eu riscasse isso na parede? Tá? Então eu vou desenhar um graveto, vou desenhar uma pedrinha. Tá? E daí, na medida que foram usando, essas coisas foram se modificando, se sofisticando. E de repente eles começaram a entender, olha, se eu tenho 10 pedrinhas, eu posso tirar as 10 pedrinhas e botar um graveto. E se eu tenho 12 pedrinhas, eu tenho que tirar 10 pedrinhas, botar um graveto e deixar 2 pedrinhas. Por que se desenvolveu o sistema decimal? Por que a gente usa a base decimal? Por causa dos dedos. Né? Porque a gente tem 10 dedos. Né? Então a primeira coisa que se fez é contar até 10 nos dedos, né? Como as crianças falam. Nem sempre foi assim. Teve certas civilizações, eu acho que os fenícios ou os assírios, que contavam com base sexagesimal, que é 60. Por que eles faziam isso? Porque é muito fácil fazer conta com 60. Claro, quando isso aconteceu, a matemática já tinha sido bem desenvolvida, né? Por que eles contavam com 60? Porque é muito fácil fazer conta com 60. 60 é divisível por 5, por 12, por 2, por 4, por 9, não, por 10, por 15. Então, se tu tinha que fazer conta com 60, era muito fácil. 60 e os múltiplos e submúltiplos. Foi daí, por exemplo, que surgiu a ideia de que o ano tinha 360 dias, ou 60 minutos e segundos no relógio. Por uma facilidade. Bom, isso eu estou falando 2000 a.C. e tal, ainda, ou talvez 1000, né? Ainda teve um monte de desenvolvimento da matemática, das relações entre os números. Né? A gente vai conversar sobre algumas delas ao longo da disciplina, né? Que são importantes. Né? A questão dos senos e cossenos surgiu nessa época, a questão das relações do triângulo surgiu nessa época, dos ângulos, toda essa geometria básica, né? Que é basicamente Euclides. Né? Bom, daí vamos pular lá para 1200, 1500, tá? Entre o ano 100 depois de Cristo e 1200, 1500, 1200, tá? Teve o que se chamou Idade das Trevas. O que aconteceu nessa época? A comunidade, a sociedade era estruturada em feudos, tá? Tinha um senhor que era dono do castelo, das terras, e tinha um monte de servos que trabalhavam para ele. Então era um monte de pequenas comunidades isoladas. Quase não teve nenhum avanço científico no Ocidente nessa época. Tá? Então, quer dizer, as mesmas coisas que se acreditava em 100 depois de Cristo, ficou valendo até 1100, 1200. Tá? Foi tipo 1000 anos sem nenhum avanço científico.
Então as comunidades não se falavam, esses servos que trabalhavam na agricultura não sabiam escrever. Uma das grandes revoluções pelas quais a gente está passando é devido à escrita, né? Porque é uma memória, é a primeira memória que não é volátil, né? Tá? Então a escrita é muito importante. Claro, já tinha escrita em papel, em barro, em papiro, mas assim, a impressão é uma coisa muito importante. Porque o livro, como é que os livros eram difundidos? Tinha os copistas que sentavam e copiavam os livros. Uma folha de papiro ou de pergaminho era muito caro. Então só quem tinha acesso aos livros é quem tinha muito recurso. Então as pessoas não sabiam ler. Tá? Então a sociedade ficou mais ou menos estagnada nessa época. Lá por 1300, 1400, começou uma revolução, que se chamou de Renascimento. Começou basicamente na Itália, em Florença. Tá? Era uma cidade que, por causa do comércio, Florença, Veneza, Bolonha, era uma região que, por causa do comércio, tinha muitos recursos. Ainda não existia a Itália, eram vários reinos. Tá? E começaram a investir em várias coisas, em arte, em instrumentos. Sempre tinha o papel da igreja, tá? que sempre queria fazer igrejas muito grandes para tentar impressionar os fiéis. Né? Imagina, se vocês já entraram numa igreja, aqui no Brasil a gente não tem muitas, né? Porque é um país relativamente jovem, mas tem países antigos que tem igreja de 500 anos, enorme. Então imagina, tu mora numa casa feita de barro, de madeira, tá? A tua vida é toda baseada em tração animal. Tu produz o teu próprio alimento. A única tecnologia que tu tem é um machado, talvez, que te custou 1 ano de trabalho, uma faca. Né? Daí tu entra numa igreja enorme. Tá? Tem a sensação do espaço, do som, da luz. Então isso era programado para impressionar os fiéis. Eu não estou entrando no mérito da discussão da crença na ciência. Mas essas coisas eram usadas para tentar, olha, as pessoas entravam lá e diziam, não, mas isso não pode ser obra de pessoas, né? Isso é uma coisa divina, e essa era a ideia. Então a igreja também investia muito em desenvolvimento de tecnologia construtiva, tentar fazer guindaste grande, tentar montar parede grande. As primeiras igrejas não tinha aço na construção, né? Vocês vão estudar ao longo do curso da importância disso, né? Então as primeiras igrejas faziam elas muito altas, tá? E daí o que acontecia? Com o peso do telhado, as paredes começavam a abrir. Então eles botavam umas paredes laterais nas igrejas. Então as igrejas de 1400, 1500, todas têm a nave principal e aquelas paredes laterais para sustentar. Tá? Bom, então o que aconteceu é que as pessoas começaram a se dar conta, ao longo desse processo, que a natureza era compreensível. Que a natureza se comportava sempre da mesma forma. Tá? Eu planto um monte de pé de milho. Tá? O que as pessoas faziam muito antigamente? Pegavam a coisa melhor que elas tinham vários deuses, né? Em muitas civilizações tinham vários deuses, muitas ainda têm, né? Embora a religião católica seja predominante no Ocidente, não é no Oriente, né? Então a maioria das pessoas ainda acreditam em outros deuses que não. O Deus católico, o judaico. Né? Então o que as pessoas faziam? Elas queriam ter uma colheita boa, elas pegavam o que elas tinham de melhor. Às vezes o melhor animal, às vezes a pessoa mais valorizada daquela comunidade, sacrificavam os deuses. Né? Iam lá, matavam um carneiro, deixavam lá e diziam, olha, estou dando isso de presente para o Deus, ele vai ficar feliz comigo, vai me dar uma boa colheita. O que as pessoas começaram a entender ao longo de todo esse processo? Que nem sempre funcionava. E que se tu queria que o pé de milho crescesse, tu tinha que dar água, botar ele no sol e dar água. E proteger da neve. Sempre que eu fazia isso, quase sempre funcionava. Claro, isso levou, eu estou falando assim bem resumido de coisas particulares, né? Quando as pessoas começaram a tentar entender quando é que era o dia, quando é que era a noite, eles começaram a ver certos padrões nas constelações, e por isso a astronomia já desde o início foi tão importante. Por exemplo, agora a gente está saindo do verão.
Tem uma constelação que é o Órion, o cinturão de Órion são as Três Marias, que a maioria das pessoas conhece. Essa época tu vê bem as Três Marias. No auge do verão, janeiro, fevereiro, tu tá vendo ela ali no início da noite, 9, 10, bem no alto no céu, as Três Marias. Na medida que vai passando a noite, ela vai indo até que lá na madrugada ela se põe. No hemisfério norte, é o contrário, né? Tá vendo ela no inverno. Agora, a partir de agora, assim, março, abril, maio, ela começa a desaparecer. Logo no início da noite ela já desaparece. E começa a aparecer Escorpião, que está no outro diâmetro. Então, as pessoas já desde o início associavam. Quando elas começavam a ver Escorpião, elas começaram a pensar, vai esfriar. Aqui, no norte, o contrário. Vai esfriar, a gente tem que se mexer. Professor, eles não conseguiam ver, assim, conseguiam ler nas estrelas, assim. Tipo. Não, saber qual é o escorpião, qual é. Claro, daí olha só. O que aconteceu? Por que eles criaram as constelações? Para se lembrar das estrelas. Porque, então, a maioria das constelações não tem forma de nada, não tem forma no nome da constelação, né? Mas era uma maneira deles se lembrarem, né? Quer dizer, se tu olha o Órion, não tem forma de um guerreiro. Mas daí tu imagina, aqui tá os dois ombros, aqui tá os dois pés, e as Três Marias é o cinturão. Tu não esquece mais. Então eles criaram esses desenhos. Isso são as constelações, de novo, ocidentais. Os indígenas tinham outras, os orientais tinham outras, e assim por diante, né? Então começaram a botar nome nas constelações e começaram a relacioná-las com as coisas. Vocês vão ver agora, se vocês identificarem o escorpião não é tão fácil, mas também é relativamente fácil, né? Tem 3 assim e depois várias assim, que parece a calma. Vai esfriar. Em lugar que neva, que o inverno é muito rigoroso, isso é um problema. Né? Porque tu tem que te proteger, tu não pode... minha pele apodreceu, eu preciso de uma pele nova para me proteger. Né? Aqui no sul, a gente... Bom, tem alguns invernos que a gente poderia sobreviver, embora sofrendo muito, com pouca roupa. Né? Tem outros que não sobrevivem. Né? Comida é a mesma coisa, né? Tem lugares que fica totalmente sem comida. Quando neva, os animais, muitos hibernam, outros ficam embaixo da neve, não brota nada. Então, daí começaram a medir. Mas quando que isso acontece? Que altura ela está às 9 da noite? Mas eu não... O que é 9? Bom, o que é 9 da noite? Daí tentaram desenvolver um sistema de relógio. Qual foi o primeiro relógio? O Sol. Né? Como ele nasce num lado, né? Nasce num lado e se põe no outro, quando ele está no meio, é o meio do dia. Como que eu vou marcar isso? Com uma sombra. Então, bota um graveto e vê a sombra, né? Aqui está o meio. Marca um ponto. Quando ele se pôs, a sombra estava lá. Marca outro ponto. Divide. Né? Então, foram desenvolvendo muito lentamente todas essas medidas, né? Levaram muito, muito tempo para desenvolver medida. Até os relógios assim, relativamente precisos, surgiram no século XVII, XVI, XVII. O Galileu fazia os experimentos dele com pêndulo, como relógio. Ou então com clepsidra, que é uma série que é um relógio de água, né? Tu tem uma série de recipientes e tu marca quanto tempo leva para sair água do recipiente. Então essas coisas relativamente precisas ou exatas que a gente tem, é uma coisa muito recente. Mas então, voltando. Então as pessoas começaram... Então teve um desenvolvimento muito grande de ciência e tecnologia. Tá? Principalmente da ciência e depois da tecnologia. Que é tentar entender qual era o funcionamento da natureza. Então teve muitas áreas que mais ou menos foram criadas, assim como a gente entende elas hoje, aí pelo século XV, XVI, XVII. Qual foi o trabalho que resume mais ou menos tudo isso que eu estou falando, e daí a importância dele? O trabalho do Galileu, o trabalho do Newton. Tá? Por que esses dois? Porque existia uma tradição muito antiga, lá da Grécia, que era mais ou menos associada com Platão, que ele dizia o seguinte: olha, olhando, a gente nunca vai descobrir a verdade das coisas. Porque a verdade das coisas está escondida de nós. Então a gente só vai chegar na verdade pensando.
Então, era uma coisa assim que fazer qualquer teste, qualquer experimento, ia te levar ao erro, né? Daí tinha Aristóteles, que era mais ou menos o contrário, que ele fazia observação, tentava fazer teste e tal. Mas, de certa forma, entre as pessoas que não queriam fazer trabalho braçal, prevaleceu a ideia do Platão, né? Vocês sabem, por exemplo, por que surgiram as joias, as unhas compridas? Essas coisas eram... Quem desenvolveu isso foram os reis franceses, basicamente, assim, que deixaram mais notável, né? Era coisa de homem, principalmente. Que era para deixar claro que a pessoa não fazia nenhum trabalho manual. Porque se ela tinha um anelzão, uma unha comprida, salto, alguns reis usavam salto, era para deixar claro, olha, eu não faço nada com as mãos. Tá? Então esse preconceito teve um impacto negativo muito grande, porque as pessoas achavam, não, é uma coisa de segunda importância fazer coisas com as mãos, medir as coisas, tentar observar, abrir um animal, era proibido, né? Abrir pessoa, abrir animal e tal, né? O Da Vinci fazia essas coisas escondidas, né? Ele conseguia fazer tráfico de cadáver, porque ele foi um dos primeiros a estudar o sistema circulatório, o sistema nervoso, era proibido. Ele fazia escondido. Tá? Não podia. Tinha a questão da igreja, não, tu não pode violar o corpo humano, que é uma criação de Deus, etc. Tá? Então essas coisas todas eram escondidas. Muitas eram condenadas à morte quando se descobria isso. Tá? Então, qual é a importância do Galileu? O Galileu construiu um monte de instrumento. Tá? Aquela história lá da Torre de Pisa, né? Se é que ele fez isso ou não, mas é só para ilustrar como ele trabalhava. O que cai mais rápido? Uma pedra ou uma folha? Né? As pessoas se perguntavam. E elas ficavam pensando. Tinha vários estudos sobre isso, todos teóricos. E talvez seja do mal que teve essa abordagem que a gente tem ainda um certo preconceito com o trabalho puramente teórico ou intelectual. Mas na verdade a gente precisa dos dois, né? Óbvio. Mas então as pessoas ficavam pensando, eu acho que a pedra cai mais rápido porque o sentido natural das coisas é no chão. Tinha 1000 teorias as mais estapafúrdias. O que o Galileu fez? Foi lá na torre e largou. E viu qual que chegava mais rápido. Né? Se eu largo uma folha e uma pedra, qual que cai mais rápido? A pedra? Tá, mas e se eu amasso a folha e largo as duas juntas? Daí já cai mais próximo. E se eu faço uma bolinha, esmago bem a folha e largo junto com a pedra? Daí já caem quase iguais. Então é só o peso, é só a massa que está em jogo? Não, a gente tem que pensar mais um pouco. Então, existe até um museu com os instrumentos que o Galileu usou em Florença. Né? É impressionante as coisas, né? Que já tinha naquela época, né? Sofisticados assim para medir ângulo, os pêndulos para medir espaço de tempo. Se deram conta que se fizesse uma modificação no pêndulo normal, ele marcava melhor o tempo. Enfim, uma série de instrumentos. Então ele começou a investigar várias coisas. Essas coisas que a gente vai falar agora na primeira fase, é basicamente as coisas que foram bem esclarecidas pelo Galileu. Como é que é o movimento? O que é movimento retilíneo? O que é movimento retilíneo acelerado? O Newton fez a outra parte, digamos assim, né? O que aconteceu? Teve a época de uma peste na Europa, como está acontecendo agora, aqui mais ou menos, né? E lá também, né? As pessoas ficaram isoladas nas suas casas, tá? O Newton foi para a fazenda lá da família, ficou anos lá na família, e começou a desenvolver uma maneira de escrever esses movimentos, tá? E ele bolou todo um sistema matemático, que é o cálculo diferencial integral, que vocês vão começar a aprender, para descrever as coisas que ele estava se dando conta, porque ele queria descrever aquilo de maneira precisa, não só qualitativamente, mas quantitativamente, fazer conta das coisas que ele estava dizendo. Então ele passou 10 anos desenvolvendo aquilo. O cálculo que vocês vão aprender foi desenvolvido pelo Newton e pelo Leibniz, de maneira mais ou menos independente, né? A notação que a gente usa hoje é do Leibniz, mas o Newton também desenvolveu a mesma ideia. Então, o Newton mostrou assim, de uma vez por todas, ou de maneira taxativa, tinha outros trabalhos importantes, mas assim, a natureza não só é compreensível,
no sentido de que sempre que a gente faz uma coisa, o resultado é o mesmo, né? Como ele colocou isso numa forma matemática. Isso é a base da profissão de vocês. O trabalho do Newton e do Galileu. Não existia engenharia na forma como a gente conhece hoje em dia, né? Essas coisas foram se especializando depois. Por quê? Porque a gente, vou tentar dar alguns exemplos, tá? A gente quer saber, vamos voltar para o exemplo agrícola, tá? Eu quero saber o que é melhor para o milho, tá? Eu quero desenvolver uma colheita de milho. O que eu faço? Eu sento na minha cadeira e penso até esgotar todas as minhas ideias? Não. Eu planto um monte de pés de milho em diferentes situações e vejo qual é a diferença. Planto um na areia, planto outro na argila, planto outro em humus. Qual que desenvolve mais? Tá. Tinha um professor meu, né, que ele disse que ele tinha bom, deixa eu terminar essa história. Qual que se desenvolve mais? Ah, o do humus. Ah, mas o humus era o único que tinha potinho vermelho, os outros eram potinho branco. Então, vou fazer, agora, tá, eu acho que é o humus, então agora eu vou pegar o humus, vou fazer tudo de novo, tudo com potinho branco. Então, o que a gente tenta fazer, em outras palavras? Eu tento remover todas as outras variáveis, exceto a que eu quero observar, o solo. Então, eu boto todas as mesmas condições de luz, de água, mesma cor do potinho, tá? Mesmo que eu ache que isso não tem importância, eu não preciso levar isso em julgamento, eu meço, eu testo. Então, a profissão de vocês é basicamente isso. Olhar uma coisa da natureza, bolar uma ideia, observar ela e dizer, eu acho que o humus é melhor para o milho do que a areia. Ver se isso faz sentido e testar de novo com o tempo. Para que serve isso? Porque agora eu penso assim, olha, eu descobri que o humus é melhor que a areia para o milho. Então eu vou fazer uma hipótese. Eu acho que o humus também é melhor para o feijão. E vou fazer a mesma coisa com o feijão. Eu faço com milho, com feijão, com soja, sei lá, com qualquer outra cultura, todas o humus é melhor que a areia. Daí eu generalizo. Olha, o humus é o melhor solo que existe. Tá? Então, estou dando um exemplo bem simples do que é o nosso método científico. Tá? Vamos pensar numa coisa um pouco mais aplicada. Tá? Em casa, eu nunca sei direito a mistura de concreto, né? Que é 3 partes de areia, 2 de pedra, 1 de cimento. Tá? Eu nunca sei direito, é mesmo isso ou é 3 de pedra, 2 de areia? Bom, então eu pego 3, 4, 5 potinhos, faço 4 misturas diferentes, deixo secar e testo. Como que eu testo? Eu atiro para cima? Não. Boto ele no chão, pego uma pedra de 1 quilo, largo a 1 metro de altura. Vejo o impacto nos 3. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é que a gente faz experimentos controlados para tentar ver o efeito desses experimentos e aprender sobre as coisas. O que eu botei cimento puro vai se esfarelar. O que eu botei areia pura não vai nem secar. O que eu botei uma proporção razoável de areia, cimento e pedra vai ficar tão duro que a pedra que eu vou largar não vai nem quebrar ele. Daí, em 2 dias e com pouquíssimo recurso, eu aprendi um monte. Tá, meu teste não é definitivo. Agora, agora olha aqui, eu descobri a melhor mistura de cimento. Não, funcionou naquele potinho, etc. Mas tá, eu aprendi um monte. Tá? Então, o que a gente faz na ciência é basicamente isso. Observa a natureza, se é num laboratório, de maneira controlada. Como controlada? Tira todas as variáveis, deixa só uma. Tirei todas as variáveis menos o solo. Todos com o mesmo potinho, todos com a mesma luz, todos com o mesmo ar, todos com a mesma água. Toda a mesma espécie de milho. Só mudei o solo. Então eu vou ver bem o efeito do solo. Se eu não posso fazer isso, daí eu tento ver qual é o efeito das variáveis em outra situação natural. Daí eu bolo um modelo, uma hipótese.
olha, o solo de humus é melhor que os outros. E vejo se isso funciona. Se ele funciona, se esse modelo aí que eu levei 2 semanas para aprender isso sobre o milho, e o outro, 2 agricultores, tá? Um disse assim, não, vamos pensar que um trabalha 2000 anos antes de Cristo e o outro tem a mentalidade moderna. Bom, não tem muita graça, né? Porque o outro tem 3.000 anos ou 4.000 anos de evolução em cima dele, né? Mas um disse assim, ó, não, isso é bobagem, eu vou espalhar milho por todo que é lugar, que em algum lugar vai dar bom, então planta aqui, planta na beira da praia, planta na beira da lagoa, planta dentro d'água, planta nas dunas, tá? Vai lá, pega o cordeiro mais gordo que ele tem, era isso que as sociedades primitivas faziam, faz uma cerimônia, sacrifica o cordeiro, diz, ó, isso é pro meu Deus, me dá uma colheita boa. E o outro faz esse teste, gasta 2 semanas, descobre, ah não, isso aqui é o que funciona melhor, é humus. Procura onde é que tem terra preta, planta o milho lá, vai ter 1/10 do trabalho e vai ter 10 vezes a colheita. Tá? Claro, não tem graça comparar um com o outro, porque esse que eu estou falando de agora só consegue fazer isso porque já teve todas essas gerações de pessoas que desenvolveram essa ideia. Tá? Então, a nossa sociedade é a primeira sociedade, embora isso pareça totalmente contraditório hoje em dia, é a primeira sociedade totalmente racionalista. Tá? A gente tenta achar as coisas pela razão, né? Tá, tem um movimento totalmente contrário a isso agora, né? Porque quando as sociedades entram em crise e as pessoas se desesperam, não, é tudo bobagem, não funciona nada disso, é mentira, a Terra não é redonda, o Sol não é maior que a Terra, tá, tudo bem, meu, tudo bem, estamos de acordo, é verdade. Né? Para quem não sai do lugar, a Terra é plana, tu tem razão, entende? Mas que diferença faz, quer dizer, é importante saber que a Terra é redonda? Faz diferença para vocês ou não saber que a Terra é redonda? Sim ou não? Depende, né? Depende qual é o alcance intelectual que tu quer ter na tua vida, né? Por exemplo, algum dia tu vai na Austrália? Talvez, provavelmente não. Faz diferença na tua vida saber que existe a Austrália e o que existe lá? Claro. Tu vai na Lua? Talvez não. Talvez os netos de vocês. Faz diferença saber que a Lua é um satélite, assim, assado? Claro. Muita diferença. Tá? Então, é isso que eu falei para vocês na aula passada. Não sei se eu falei para todos ou só para quem estava ali, né? Quando vocês olham, talvez, né? Vocês olham o ventilador vibrando e vocês pensam, ventilador vibrando, né? Depois que vocês saírem do curso, vocês vão olhar para o ventilador vibrando e vão pensar, nossa, meu, o momento de inércia dele não é diagonal, o eixo de rotação não está alinhado com o eixo principal de inércia dele, tem mais massa para um lado, vocês vão pensar um mundo de coisa. Tá? Então, faz diferença, claro. Uma pessoa que não tem... Talvez assim, ó, se eu pedir para vocês consertar hoje o ventilador, quem nunca mexeu no ventilador, consertar no sentido de balancear ele, vocês vão ficar uma semana aí, né? E talvez a pessoa, se eu falar com vocês no final do curso, dizer, por favor, vocês vão ali, pá, tá aqui o excesso de massa, bota uma moedinha, pronto. Né? Então, esse conhecimento faz diferença? Claro, muito, extremamente. Tá? A visão que tu tem da vida é muito mais fácil, muito mais abrangente, muito mais profunda. É isso que vocês estão fazendo aqui. Tá? É isso que o curso de ciências, em geral, tenta mostrar para vocês. Olha, a gente consegue entender as coisas. Tá? Por que a cadeira não cai? Por que nenhuma cadeira aqui quebra? Tá, quebra um pouco às vezes, quando eu abuso muito dela. Mas por que elas estão todas boas? Porque as pessoas conseguem calcular o esforço na cadeira. Por que os móveis e as máquinas antigas eram muito grandes e muito pesadas? Porque as pessoas não conseguiam calcular tudo. Então elas faziam tudo exagerado. Né? Hoje em dia a gente consegue, né?
calcular onde é que é o esforço maior da cadeira e colocar mais material exatamente ali, né? Isso se aplica para tudo, né? Tá? Então, a ideia básica da ciência, é interessante que vocês leiam. Tem alguns vídeos interessantes sobre isso, para quem realmente tiver curiosidade, né? Então, a ideia da ciência é essa. Como que a gente expressa essas coisas que a gente observa na natureza, em geral, na forma matemática. Então, também não é correto dizer, né, como... Eu sei que os matemáticos adoram dizer isso, né, tudo bem, mas... a matemática é a linguagem que... Às vezes falam que Deus escreveu a natureza. Não, não tem nada disso. Tá? É uma linguagem que a gente inventou para descrever as coisas que a gente observa na natureza, que funciona muito bem, muito bem. Tá? Vocês sabem que funciona, né? A gente consegue fazer edifício de 50 andares, a gente consegue fazer... Alguém tem um relógio analógico aí? A gente consegue fazer uma máquina de 2 milímetros por 1 centímetro com 30 peças, que gira no mesmo ritmo por meses. Tem umas que tu balança o pulso e dá corda nela. Tá? Então isso não é tentativa e erro, simplesmente. Tá? A gente consegue fazer vidro com a curvatura exata para corrigir o pequeno desvio que tem na lente do olho. Tá? Então não é tentativa e erro. Não é assim, bota um vidro aí. Tá? Tem muito estudo em cima disso, tem muita ciência em cima disso. Tá? Então é importante que vocês realizem o que significa isso, porque senão o trabalho todo que vocês vão passar aqui, ao longo do curso e da profissão, não vai ter sentido. Se vocês não estiverem fazendo isso para uma coisa maior, né, para crescer mais que isso. Tá? Agora, por que é tão difícil? Por que é tão chato e tão difícil? Tá? Não vou tentar dizer para vocês, não é tão difícil, não é tão chato. É chato, é difícil. Porque a matemática, por exemplo, a gente está acostumado... A gente no colégio mais ou menos dividia as pessoas, né? E quem gostava de português e quem gostava de matemática. Né? Que é mais ou menos assim, quem gosta das exatas, quem gosta das humanas, mas essa divisão não é tão clara. Mas por que a gente tem mais facilidade, às vezes, com português do que com matemática? Primeiro, porque português a gente usa o dia inteiro. Tu está sempre praticando. E depois, o português é muito mais permissivo que a matemática. Não com a professora, mas no dia a dia, sim. Se eu digo... Deixa eu falar uma coisa bem errada. Não sei, talvez vocês possam me ajudar. Nós vai estudar coisa legal. Vocês entenderam, entendeu? Então, assim, para o funcionamento prático, a linguagem é muito mais permissiva que a matemática. Eu não posso, no dia a dia, dizer, não, olha só, o pão foi 3,40, eu te dei 10, mas me dá 5 aí, tudo bem. Tá, às vezes a gente faz, mas em geral não, né? Tu quer o troco certinho. Então a matemática é muito menos permissiva do que a linguagem. A linguagem tu te vira de qualquer jeito. Ou quando tu vai para um país que fala outra língua, né? Tu fica lá patinando, né? Comer, beber. E a pessoa mais ou menos entende da água e tal, né? Então é muito mais fácil se livrar com a linguagem do que com a matemática. A matemática é muito mais rigorosa. Antigamente eu vou construir lá um galinheiro, né? Não preciso fazer cálculo estrutural para construir um galinheiro. Eu pego uma coisa que faço bem reforçada, vai resistir. Agora eu vou fazer um edifício como esse, não dá para me dizer, bota mais ou menos parede de 15 centímetros, porque é uma coisa muito mais séria. Né? Eu tenho que saber qual é o vento predominante aqui, qual é o esforço que o edifício sofre, quanta carga vai ter no edifício, tudo isso. Por que é tão cansativo? Porque é muito repetitivo. Tá? Na verdade, o que vai acontecer aqui é que vocês vão ser alfabetizados em coisas que vocês nunca viram. Tá? Vocês já foram alfabetizados nas coisas mais básicas lá na escola.
Agora, por exemplo, assim, as questões do cálculo, né? Por que o cálculo é tão difícil para a maioria das pessoas, ou mesmo a física? Porque vocês nunca viram nada parecido. Porque é muito correto, não pode ser mais ou menos, tem que ser exatamente o que tem que ser. Então isso demanda muito esforço. Muito esforço. Tá? Imagina a quantidade de treino que um atleta, um ginasta, quanto tempo ele treina? Por que ele treina tanto? Só porque ele quer dar três voltas no ar e cair de pé? Mas isso é muito difícil. Tá? Um músico, tá? Tem um amigo nosso que ele diz, ele é músico profissional, quase profissional, ele toca todo dia. Quando ele diz, quando eu fico 1 dia, 2 dias sem tocar, eu noto a diferença. Quando eu fico 3, 4, 5 dias sem tocar, o público nota a diferença. Ele já não consegue a mesma destreza. Então ele tem que tocar todo dia, para treinar. Não é treinar bem o termo, né, mas para se capacitar, para tocar bem, sim. É a mesma coisa com vocês. Então, a gente sempre vai fazer essa analogia entre o trabalho intelectual e o físico, porque é muito parecido. A diferença é que vocês podem crescer muito mais o cérebro do que os músculos. Porque tem um monte de conexão no cérebro de vocês que ainda não existe. Tá? E se eu decidir ser halterofilista, provavelmente eu não vou conseguir. Mas o cérebro é muito mais malhado. Como que vocês vão fazer isso? Se exercitando. Tá? Então vocês têm que entender, já, eu estou lembrando do aluno lá que dizia, né, nos comentários, né, que eu dava mais sermão do que aula, né? Mas isso é aula. Tá? Porque se eu ficar aqui só ensinando equaçãozinha de física, vocês não precisam de mim. Eu vou fazer isso. Mas vocês têm que entender o que significa a profissão de vocês. Para que vocês estão aqui? Por que vocês vão colocar tanto esforço nisso? Porque lá pelas tantas vocês vão... Muitas vezes vocês vão dizer, ah não, chega dessa bobagem. Chega, cansei, não aguento mais, não quero mais nem ver o professor de física, não posso nem passar na frente do prédio 1. Vai acontecer várias vezes. Acontece com a gente, na profissão. Tá? Então... tem essas várias coisas. O que eu falei na aula passada, vocês estão começando a fazer uma coisa que vai demandar 10.000 horas. Vocês nunca fizeram nada nem perto, provavelmente. Tá? 5.000 horas de aula, 5.000 horas de esforço, pelo menos. Tá? Então, claro, isso vai demorar 5, 6, 7 anos. Vai ser no ritmo de vocês. Mas... bom, para que eu vou fazer isso? Tá? Para olhar para o ventilador e... exatamente. Para isso. O mundo vai ter uma aparência completamente diferente para vocês. Tu vai olhar para o ventilador, tu vai olhar para as estruturas, tu vai olhar para a lâmpada, vai lembrar, ah tá, o gás ali dentro da lâmpada está sendo excitado pela descarga elétrica, está pulando os átomos dos níveis atômicos, está emitindo fóton. Tá? Tu vai olhar para o vidro, vai pensar, ah, tem a estrutura cristalina do vidro, esse vidro é amorfo, está passando... infravermelho, não está passando ultravioleta. Então vai ter outra visão completamente diferente. Vai olhar para o relógio, vai desmontar o relógio, né? Abrir o relógio, olhar como é que é, não vai voltar a funcionar. Várias coisas que vocês vão estragar ao longo da vida, não faz mal. Tá? Várias coisas vocês vão estragar, várias vezes vocês vão achar que ficaram tardes pensando sem... não fiz nada, hoje fez um monte. Se tu ficou tentando, tu fez um monte. Tá? Então vocês têm que se acostumar com isso, porque a gente é treinado, e agora essa é a palavra certa, na escola, na maioria das escolas, ao contrário, né? O que é a física na maioria das escolas? É pegar uma fórmula, botar um monte de número, fazer uma conta, isso não é física. Tá? Física não depende de matemática. Tem muita física antes da matemática. Então a gente é mais ou menos treinado nas escolas a decorar, tá? De quem que é a culpa? Da escola, do professor, de vocês, de todo mundo junto. Não é de vocês, porque vocês nesse estágio são mais vítimas, né? Os professores também são vítimas, né? Quer dizer, na verdade é a sociedade que não quer que isso tenha importância. Mas agora vocês têm que acordar e reagir a isso. Tá?
Bom, a gente vai voltar a falar isso, principalmente depois das provas, né? Depois das provas sempre tem uma aula de discussão, tá? Porque vocês têm que estar atentos para essas coisas, tá? Bom, então uma das primeiras coisas que se tornou necessária entre as pessoas foram os sistemas de medida, tá? Porque quando as coisas eram trocadas ou comercializadas em quantidades muito grandes, não fazia muita diferença, tá? Mas mesmo assim sempre teve algum sistema de medida, né? Mas, eu quero comprar 4 troncos de tiro. Daí a pessoa ia lá e trazia 3 varetas. Não, eu quero tronco de 1 palmo. Daí a pessoa ia lá, pegava o filho dela, pedia para o filho medir 1 palmo. Não, é o meu palmo. Então, claro que essas coisas, principalmente na troca, no comércio, dava muito problema, né? Então, as primeiras unidades eram o polegar, por isso existe a polegada, né? O palmo, a braça, o pé, né? Como mediam as coisas? Com pés, né? Tá, um pé era 10, 15% maior que o outro, não fazia muita diferença, porque as coisas tinham, muitas vezes, relativamente pouco valor. Mas à medida que a sociedade começou a evoluir mais, os centros, as pessoas, as cidades ficarem maiores, precisaram desenvolver isso melhor. Então, uma das primeiras coisas que se desenvolveram foram as unidades de comprimento, né? Tem aqui uma régua, tá? Já é uma régua extremamente precisa para os padrões da Idade Média ou da Antiguidade, tá? Embora ela tenha um defeito congênito. Qual é? Por que ela não é muito boa? Não. Hã? Não. Hã? Não. Por quê? O que tem material? Hã? Ele se dilata com calor. Tá? Então, num dia quente, ela mede diferente de um dia frio. Para que ela é usada? Para cortar materiais e tal. É muito crítico? Não. Tá? Mas tem esse efeito. Se eu quiser medir frações de milímetro com ela, que eu não deveria, vai ter esse efeito. Alguém mais tem régua aqui? E aí? Mais alguma? Olha. Essas duas têm uma diferença de meio milímetro, talvez, ou 1/3 de milímetro. Essas duas, 1 milímetro em 30, tá? Um pouco menos, 1/4 de milímetro entre essa e essa. Qual que está certo? A branca está certa? Eu acho que ela é da... Tá. Mas ele não tem certeza, né? Quem tem relógio que não seja celular? Que hora é? 10h36. Tá errado. Tá. E o teu? 10h38. Outro? 36, né? 10h37. Outro? 36. Qual que tá certo? 37 agora já. A gente não sabe, né? Tá? A gente não sabe. Como? Vamos ver as ondas aqui, então. Tem uma diferencinha. Tá? Deixa eu ver a tua. Um pouquinho, 1/3 do milímetro. Tá? Tem mais uma, compara vocês dois. Claro, isso não é crítico, entende? Porque, para que eu estou usando essas réguas? Para fazer alguma coisa que não tenha precisão de 1 milímetro.
Então, qual é a mínima divisão que elas têm? 1 milímetro. Então, em princípio, eu só deveria usar ela para medir até aí. Tá? Então, claro, isso não é muito crítico. Por que isso não é muito crítico? Porque eu teria que fazer uma régua de um material que não expandisse quase nada. Precisaria fazer uma serigrafia, uma pintura nela muito precisa, o que ia encarecer muito e que não ia se justificar. Mas nota que é muito difícil. Fala. Qual material você deixaria para usar? Tem que ser uma liga metálica, provavelmente, ou um polímero. Mas o polímero se deforma. Né? Então eu vou falar depois dos paquímetros, e daí já é uma liga. Quanto que altera a diferença de tamanho? A gente vai chegar lá. Tá? Mas é menos que 1 milímetro. Então, quanto que eu posso medir com essa régua? 1 milímetro. Tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos. Outro exemplo de medida. Tá? Se eu pego uma circunferência, a aula hoje vai ser um pouco longa, porque eu trouxe um monte de materiais, porque a gente tem os 3 períodos, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, tolerância ou paciência, tá? Mas a gente vai com calma. Vocês sabem de onde que sai o pi? Por que tem pi? Da onde? Como assim? Se você pegar o raio e colocar na circunferência, ele vai dar aproximadamente 3,14. Tá. Então, mais alguém? Se eu pego o tamanho do perímetro, tá? A circunferência, essa medida aqui, ó, meço isso, divido por isso, divido isso, esse tamanho, por isso, dá quanto? Tá, dá isso. Tá? Tá. Vamos pegar. Eu pego, meço a circunferência. Seria melhor com a fita métrica. Mas eu meço a circunferência, tá? Toda a volta. Vai me dar um número. Meço o diâmetro. Vai me dar outro número. Divido um pelo outro. Dá sempre isso. Para qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Para isso, para a tampinha da garrafa, não, a lixeira é quadrada. Para a lixeira, para a tampa da caneta, para um planeta, dá sempre isso. Sempre que for uma circunferência. Então aparece tantas vezes isso que a gente criou um símbolo. Né? Tá? Por que não dá 3? Não sei. Tá? Não seria tão mais fácil dar 3, seria, mas não dá. Tá? Dá 3 um pouco. Tá? Então a gente faz o contrário. Se eu quero medir a circunferência de um objeto, o que eu faço? Se eu quero medir a circunferência, eu multiplico π pelo diâmetro. Então, qual é a circunferência? Qual é o diâmetro dessa caixinha? 9. Então, 9 vezes aquilo, 27 vezes 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. O quê? É 9 o quê? Centímetros. Já vamos falar das unidades. Então, isso aqui vai dar centímetros, né? Então, o tamanho da circunferência, 27 é alguma coisa centímetros. Tá certo? Faz sentido isso? Matematicamente está certo? Sim ou não? Sim? Fisicamente está certo? Sim ou não? O que vocês acham? Olha só. Tá ou não? O que vocês acham? Tem sentido essa conta que eu fiz? Eu peguei os 9 centímetros com a minha régua, que é o diâmetro da caixinha, multipliquei por π, descobri a circunferência. Agora eu sei a circunferência com 3, 6, 9 casas de precisão. Faz sentido isso? Sim?
não? Não, tem que... não pode ser maior que 10. O que não pode ser maior que 10? A medida tem que ser menor que 10 na frente da vírgula. Como assim? Por exemplo, se tu teria que passar a vírgula para o outro lado e elevar Tá. a escala de 10. Vou tentar explicar o que eu acho que ele está tentando dizer, está no caminho. Se a minha régua, qual é a precisão da minha régua? O que eu consigo medir com ela? Milímetro, certo? Então, se isso aqui é centímetro, tá? Vou botar em metros, tá? Se isso aqui é metro, isso aqui é milímetro, isso aqui é milímetro, isso aqui é micro, isso aqui é nanômetros. Como é que com a minha reguinha eu consegui uma precisão de nanômetros na minha circunferência? Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque eu sei que que o meu diâmetro é 9, não. Ele pode ser 9 um pouquinho, pode ser um pouquinho menos de 9, porque eu não consigo medir isso com a minha régua. A gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso e vocês vão ter longas aulas sobre isso em outras disciplinas, tá? Mas se a minha régua só me deixa medir até milímetro, eu só posso obter resultados até milímetro com ela. Tá? Então, sempre que a gente, na física, sempre que a gente tem um instrumento, qualquer que seja, a gente tem uma incerteza associada a esse instrumento, que é, de outra forma de dizer, a precisão dele, né? Ou a precisão da medida. A mesma coisa dos relógios. Se tu sabe que o teu relógio atrasa 1 segundo por semana, tu pode me dizer, mesmo que ele tenha um cronômetro de milissegundo, tu pode me dizer as horas com milissegundo? Não. Porque ele não está certo, em princípio. Eu posso medir uma coisa com aquela regrinha e dizer 2,314 milímetros? Não. Tá? Então, junto da medida, talvez tão importante quanto a medida, é o erro da medida. Vou dar outro exemplo para vocês, tá? Eu quero controlar a minha massa, tá? Mas eu quero controlar certinho, saber quanto eu perdi cada quilo, ou quanto eu ganhei cada grama. Então eu compro uma balança ultra precisa, tá? E subo na balança. Daí eu faço assim, ó. O que acontece? A balança deu na balança. Quantas gramas? 15, 20, 30, mais. Daí eu estou suando, está evaporando o suor da minha pele. O que a balança está fazendo? Continuamente. Tá? Qual que é a minha massa? Não sei. Com ar, sem ar. Tem duas. Então, eu consigo medir a minha massa com microgramas de precisão? Não faz, consigo, mas não faz sentido. Tá? Eu quero medir a minha altura. Então, eu pego uma trena laser, meço a minha altura, tá? Daí eu me deito, me alongo, vou de novo. Pode ter aumentado vários milímetros. Tá? Daí eu ando um dia inteiro de mochila, me meço. Pode ter diminuído um monte, mesmo controlando a postura. Quando os astronautas vêm do espaço, como não tem gravidade, às vezes eles crescem 5, 6 centímetros. Tá? Daí quando eles voltam na gravidade, a gravidade comprime de novo as vértebras deles, eles morrem de dor, por isso às vezes eles saem de cadeira de rodas. Então eu consigo medir a minha altura com um micron de precisão? Até consigo, mas não faz sentido, não está certo. Tá? A massa, consigo medir com um micrograma? Posso botar dinheiro fora na balança, mas não faz sentido. Então, a diferença das coisas matemáticas para as medidas físicas é que sempre tem várias coisas associadas com a medida física. A primeira delas, a unidade. A segunda delas, a precisão da medida. Tá? Ou além da precisão, a exatidão. A gente vai voltar a falar dessas coisas. Por que são importantes as unidades? Para as pessoas conseguirem medir as mesmas coisas. Tá? Então, já desde o início, cada região tinha as suas unidades, né? Então definiam, olha, uma braça é aquela marca que está lá
na praça central entre tal e tal coisa. Vai lá que aquilo é uma praça. Então todo mundo naquele comércio dava a mesma coisa. Quando as cidades começaram a fazer comércio entre si, precisaram estabelecer um sistema mais abrangente. Tá? E daí no século XIX que se criou o metro, o quilo, etc. Tá? E depois essas coisas foram muito refinadas, né? Até que hoje em dia os últimos dos padrões, que era o quilo, que ainda existia um bloco de platina guardado numa campânula de vidro com vácuo, outra campânula de vidro com vácuo, todas essas duas dentro de um cofre lá na França. Tá? Mas tinha um problema, porque os átomos estão sempre se mexendo dentro do material. E lá pelas tantas eles escapavam desse bloco de platina. Ele estava perdendo massa com o tempo. Então quer dizer que todos os quilos do mundo estavam ficando errados. Não tinha mais padrão, já pensou perder um padrão desses? Então desenvolveram outros métodos muito mais sofisticados para tentar medir 1 quilo. O metro era a mesma coisa, tinha uma vareta lá em Paris, no Instituto de Pesos e Medidas, que era o metro. Então todos os países levavam outro padrão lá, feito de uma liga especial para não dilatar nem contrair. Comparavam com esse. Levava cada um para o seu país, fazia aquilo seu padrão. Cada país tem sua entidade para definir pesos e medidas. Aqui no Brasil é em metro. Né? Horário é a mesma coisa. Hoje em dia a gente tem... Entende como é crítico manter o horário? Tá? Imagina que a gente tem um erro de 1 minuto. Imagina, vamos pensar numa coisa crítica, assim, né? Como é que as coisas funcionam, as ligações... Vamos pensar numa coisa bem moderna, né? Como é que funcionam as ligações celulares? São cobradas por minuto. O rendimento da poupança, cobrada por tempo. O juro de banco, cobrado por tempo. Agora imagina se tu tem 200 milhões de pessoas e tu bota 1 minuto de erro para cada uma, dá 200 milhões de minutos. Então tu não pode. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem relógios atômicos que são muitíssimo precisos. Que eu não sei se atrasam 1 segundo cada 10 mil anos, uma coisa assim. Então tem um central no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional, porque os observatórios antigamente tiravam a hora pelo movimento das estrelas. Agora tem os relógios atômicos. Cada estado, a maioria dos estados, tem o seu relógio atômico. Eles levam o relógio atômico daqui, lá no Rio de Janeiro, ligam um no outro, sincronizam, traz de volta. Eles são tão precisos que um dos efeitos da relatividade geral do Einstein é que quando uma coisa está se movendo, o tempo passa de maneira diferente para ela. Se eles não levarem em conta o deslocamento dentro do avião, daqui até lá e de lá até aqui, não dá mais certo. Tem que corrigir o relógio pelo deslocamento do avião. De tão preciso que eles são. Então cada estado tem o seu servidor Stratum 2, o do Rio é chamado Stratum 1, Stratum 2, e quem quiser, então tem outros servidores terciários, e quem quiser sincroniza com eles. Então hoje em dia a gente pode botar um servidor no computador que sincroniza com esses servidores. Essas coisas são dificílimas de manter, de ter um padrão bom de massa, tá? Então, bom, quais são as coisas mais fundamentais das medidas, né? Distância, né? Distância, massa, tempo. Cada uma é mais difícil de medir que a outra, tá? Mas tempo e massa são particularmente muito difíceis de medir, tá? Distância é mais fácil. Então, a maioria das medidas físicas que a gente faz, as antigas, antes da eletrônica, transformavam alguma medida física em distância. Como é que a gente media temperatura, por exemplo? Uma das maneiras de medir temperatura, você enrolava uma molinha de metal, prendia num ponteiro, na medida que a temperatura mudava, essa molinha se desenrolava, o ponteiro andava. Então aqui eu botava uma escala, que são aqueles reloginhos de temperatura. Mesma coisa com pressão, né? A gente vai voltar a falar disso na termodinâmica, né? E em fluidos, mas a pressão, eu botava, vou desenhar de lado, eu botava um ponteiro com um eixo aqui, né?
ligado a uma câmara fechada. Na medida que a pressão aqui fora mudava, esse diafragma empurrava o ponteiro andava, eu botava uma escala de pressão. Então, mesmo os termômetros domésticos, né, tinha um líquido aqui que se expandia, tinha um fio muito fininho, um tubo muito fininho, capilar. Na medida que o tubo expandia, isso vinha para cá, eu botava uma escala. Então, a maior parte das medidas físicas, a gente transformava tudo em distância. Porque a distância é muito mais fácil de medir, né? Ou de estabelecer uma escala de distância. Então, os instrumentos de distância, né? Vocês conhecem régua, o metro, né? Que não, por exemplo, alguns são feitos para ser muito precisos, outros são feitos para ser muito práticos, né? O metro é feito para ser prático, não preciso, né? Por que é prático? Porque ele é rígido, né? Se eu preciso medir a distância até o teto, imagina que eu vou medir isso com a reguinha. Dá, mas vai dar um trabalhão, a chance de eu cometer erro. Quando a gente precisa medir distância com mais precisão, a gente faz outros artifícios. Um deles é o paquímetro, tá? Então, com esse eu consigo medir, com esse aqui, décimos de milímetro. Ele tem duas escalas, uma escala óbvia aqui, ele tem várias ponteiras, né? Eu posso medir essa distância, eu posso medir a distância interna de um orifício, né? Eu posso medir a profundidade e assim por diante, tá? Mas a maneira de ler a escala, tem uma escala óbvia e tem outra escala, duas escalas que se superpõem. E daí tu encontra quais são os dois pontos que estão superpostos e aquele número te dá os décimos de milímetro, tá? Então esse é um mecânico, tem os digitais também, né? Que é muito mais fácil de ler, não necessariamente é mais preciso, nesse caso é, mas nem sempre, tá? Ele faz uma leitura eletrônica de quanto está passando de um certo material a qual ele é sensível, a eletrônica é sensível, e calcula então o deslocamento. É muito mais prático de trabalhar porque a leitura é mais fácil, né? Tem outras coisas que são muito difíceis de medir mesmo com isso. Então existem certos gabaritos, né? Esse é um gabarito de espessura. Então tem várias lâminas com diferentes espessuras. 4 centésimos de milímetro. Essa. Então se eu preciso, digamos que eu preciso botar duas peças a essa distância, eu boto elas, tiro a lâmina, ou se eu quero medir, né? 5 centésimos de milímetro, 6 centésimos, 7 centésimos, 8 centésimos, 15 centésimos e 20 centésimos de milímetro, tá? Isso já está no limite do paquímetro, então eu não consigo, tem só que comparar, tá? Bom, as medidas de massa, então distância é basicamente estabelecer uma escala, né? Em geral a gente tenta estabelecer uma escala que seja linear, que as distâncias são todas iguais, tá? E estabelecer uma escala que não mude com temperatura, com flexão, né? Não é muito crítico, mas já é mais crítico. Por que é mais crítico? Porque a maioria das vezes que a gente vai medir massa, a gente está usando o campo gravitacional da Terra, né? A gente mede só a massa, em geral não. A maioria das balanças, o que ela está medindo? Daí a gente vai falar lá em gravitação, né, a diferença de massa e peso, né? Mas o que ela está medindo? Se eu penduro alguma coisa aqui, ela está medindo a força gravitacional que a Terra está fazendo nela, né? Então, ela está medindo a força que a Terra está fazendo nela. Essa balança seria correta na Lua? Não. Então ela está medindo a atração gravitacional entre a cadeira e a Terra. E divide pela aceleração da gravidade, tem a massa. Mas ela está usando a gravidade da Terra. Se eu tivesse no espaço sideral
longe de qualquer planeta ia funcionar essa balança? Não. Até a cadeira não ia ter peso, não ia ter força agindo sobre ela, só massa. Então, em geral, a gente não mede massa, a gente mede força. Força-peso. E transforma isso em massa. Então, a única exceção eram aquelas balanças antigas de armazém, que tu colocava o produto de um lado e os pesos do outro. Né? Já viram isso? Funcionando? Já viram alguém operando isso? Tu coloca um tanto de farinha aqui e tem vários tamanhos dos pesos padrão, né? Um com quilo, um com 100 gramas, um com 10 gramas. E daí tu vai botando aqui quantos são necessários para equilibrar o que tem do outro lado. Então, como os dois estão sujeitos à mesma gravidade, aqui tu está medindo massa. Se tu levar para a Lua essa balança, funciona igual, vai medir a mesma coisa na Lua. Mas essas não. Então, a maioria das vezes, como eu falei para vocês, tem uma mola aqui dentro, que a gente sabe qual é o esforço que tem que ser feito nessa mola para deslocá-la de um determinado comprimento. Então, tu transfere o deslocamento da mola para um ponteiro. Cada vez que tu mexe na mola, o ponteiro se mexe. É uma coisa bem rudimentar, não é precisa. Não pode nem usar para transação comercial, mas para algumas coisas serve. Tá? Bom, a maioria dos instrumentos mecânicos de medida vocês conhecem. Tá? Tem outras coisas importantes também para se medir, né? Tá? Isso é um esquadro, né? Para medir com bastante precisão o ângulo reto. Tá? Então ele serve, por exemplo, para aferir ferramentas. Né? Tá? Então os esquadros normais não tem muita precisão. Às vezes tu precisa, por exemplo, calibrar outro esquadro. Então tem esses de vários tamanhos, são feitos de uma liga que não expande muito. O meu já está com ferrugem, então se eu quiser ter muita precisão com ele, imagina que criou mais ferrugem aqui do que aqui, ele já vai perder precisão. Eu teria que tirar, polir essa ferrugem e tal. Os bons são bastante caros. Tá? Os grandes são bastante caros. Tem conjunto de 3 que custa, sei lá, R$500, R$600. Tá? Não é o caso desse, né? Porque eles são feitos para aferir máquinas que vão ser usadas para fazer medidas. Tá? Então esses instrumentos com bastante precisão, em geral, são caros. Tá? Eu peguei para trazer um relógio comparador, mas eu não trouxe. Tá? É um relógio que tem uma ponteira, tá? E tu bota ele contra a mesa, fixo, e zera a escala. Tá? E depois tu, por exemplo, insere uma folha embaixo e essa ponteira sobe. Então tu mede só o deslocamento. São muito precisos, tem alguns com precisão de micrometro. Então tu consegue medir coisas, deslocamentos muito pequenos. Tá? Bom, e daí depois do eletromagnetismo, obrigado. Depois do eletromagnetismo, as coisas mudaram muito, né? Principalmente nas medidas, né? Então, as coisas analógicas, muitas coisas analógicas ficaram elétricas e depois eletrônicas, né? Isso é um exemplo de amperímetro antigo, tá? Que tem um amperímetro para medir corrente elétrica, né? Se chama assim porque a unidade de corrente é ampere, né? O que acontece? Eu tenho vocês vão discutir isso ano que vem, né? Entender bem isso, mas a base vocês entendem, né? Eu tenho uma agulha que é magnetizada, tá? E daí a corrente elétrica do aparelho que eu quero medir, eu passo por um enrolamento de cobre. Por que de cobre? Porque tem pouca resistência, então não vai atrapalhar o instrumento, né? Quando a corrente elétrica passa por essa bobina de cobre, ela cria um campo magnético. E esse campo magnético vai mexer a agulha que está magnetizada. Então, dependendo de quanta corrente está passando... Então, eu fazer o instrumento, tem duas coisas diferentes. Eu fazer o instrumento, mexer a agulha para uma corrente elétrica é simples. Agora, eu calibrar um instrumento, quer dizer, quando ela vem até aqui, é 1 ampere. É muito mais difícil, porque eu tenho que ter uma referência. Tá? Então,
O instrumento mexe por causa disso. Agora, como foi colocada aquela escala ali, daí é outra história. Tem que ter uma outra referência externa. Tá? Bom, essa é uma balança igual a outra, com a diferença que é eletrônica. Tá? Ao invés de ter uma mola, ela tem uma célula de carga. Eu trouxe uma. Ela tem uma célula de carga. Isso aqui é retirado de uma balança doméstica. Tá? Em geral é um cristal piezoelétrico. Tá? Que ele tem a seguinte propriedade. Se tu aplica pressão, surge uma diferença de potencial entre as faces dele. Tá? Então, na medida que é aplicada força aqui, pressão ou força, né? Na medida que é aplicada força aqui, surge uma diferença de potencial, uma tensão nos terminais. Então, tu relaciona, né? Bota 1 kg aqui em cima, vê quantos volts tem. Bota 2 kg, vê quantos volts tem. Então, tu calibra ele para isso. Né? Essas balanças domésticas todas são assim. Tem um desses em cada pezinho. É por isso que, meu pai tinha pedido, aí no caso ele tinha que, às vezes, balança, ele tinha que levar no pra calibrar. Isso. Então, tipo, tinha que ficar zerada. Exatamente. Tá? Porque, inclusive, eles põem uma etiqueta, né? Não sei se hoje em dia ainda põe, né? Mas botavam uma etiqueta. Tu levava em alguma agência do Imetro, perto de ti, e eles botavam as massas padrão e viam se a leitura da balança estava correta. Em geral, a balança tem algum parafuso para corrigir. Então, eles botavam o parafuso no ponto, daí botavam um lacre e a etiqueta do Imetro. Exatamente. Tem várias outras coisas que tem que ser aferidas, né? Taxímetro, balança, se tem alguma medida de tempo, tem várias coisas que tem que ser. Por que taxímetro? Imagina que eu tenho um táxi, eu vou lá, faço... Bom, agora também essas coisas são medidas por GPS, né? Mas antes era pela rotação da roda. Então eu pego e ponho uma roda desse tamanho no meu carro. Tá? Ela vai girar muito mais pela mesma distância andada. Então o taxímetro vai cobrar muito mais. Tá? Então precisava aferir. Olha, andou 20 metros, tem que, o taxímetro tem que medir 20 metros. Tá? Então, né, isso é um dispositivo básico, chamam multímetro, tá? Então ele mede tensão, corrente, resistência elétrica, capacitância, uma série de medidas elétricas, né? A maioria dos dispositivos eletrônicos tem uma versão miniatura disso, porque agora nos dispositivos eletrônicos todas as medidas se transformam em corrente ou tensão elétrica, né? Então, na verdade, o que está aparecendo aqui na tela é um multímetro, né? um voltímetro, que está me dizendo qual a tensão criada no cristal por causa do meu peso. Só que aqui eles já transformaram para aparecer em quilos. Entende? Porque a pessoa não ia transformar volt em quilos de acordo com uma tabelinha aqui, né? Então eu já ponho na escala para ficar certo, né? Tá? Aqui tem um termômetro, tá? Que aponta para a peça, 32 graus a mochila. Posso medir a tua temperatura? Para ver se está com coronavírus. 37, né? O chão, 29, tá? O motor deveria estar um pouco... O que ele faz? Ele capta o infravermelho, tá? E faz uma análise de quanta radiação infravermelha o objeto está emitindo. Todos os objetos que não estão a temperatura zero estão emitindo calor, tá? O que ele faz é capturar isso. Esse laserzinho que aparece é só para te saber para onde está apontando. Tá? Então, é muito mais simples de fazer, em geral, é muito mais simples de fazer medida eletrônica do que medida analógica, né? Eu acho que é. Tá? Aqui está um termômetro digital. Aqui está o sensor, né? Já vem com fio. Então, dependendo da temperatura, vai aparecer uma diferença de potencial aqui. Tu tem uma escala, o fabricante te dá uma escala. Olha,
por exemplo, os termopares, né, que é um tipo, é 41 microvolt por grau. Então tu sabe, olha, está saindo tantos, liga um multímetro nele, bota onde tu quer medir, está saindo tantos volts, faz uma regra de proporção, sabe a temperatura. Né? Em geral são muito menores, muito mais baratos e se tu quiser, muito mais precisos. Né? O que acontece, nem sempre os instrumentos digitais são mais precisos. Tá? Às vezes a gente confunde, né? O que acontece é como a eletrônica se tornou tão barata, às vezes tem instrumentos que são muito pouco precisos e que são muito baratos. Mas se quiser, os instrumentos digitais em geral podem ser mais precisos, porque eles são muito mais sensíveis, né? A gente consegue medir uma quantidade muito pequena de calor sendo transferido por termômetro. Tinha um termômetro de platina que a gente estava calibrando, a gente botava ele dentro de uma caixinha de isopor, dentro de outra caixa maior de isopor, e a gente chegava perto da caixa e ele acusava diferença na leitura. De tão sensível que ele era. A radiação infravermelha do nosso corpo atravessava a caixa e alterava o termômetro. Ele era quase microscópio, quase invisível, a ponteira de platina. Então é muito sensível. Por outro lado, não se presta para certas coisas, né? Se eu quiser medir a temperatura da sala, eu venho aqui, ele vai marcar muito mais a temperatura dele, uma média entre ele e a mochila. Se eu venho para cá, ele vai medir muito mais a lâmpada e o ventilador. Se eu vou para o chão, então eu vou acabar não chegando a uma conclusão nenhuma. Nem sempre isso é tão bom. Tá? Bom. Tá? Eu acho que então isso é importante que vocês leiam o capítulo sobre isso de mais de um livro. Tá? Na verdade, esse capítulo, do ponto de vista conceitual, é um dos mais importantes desse volume. Tá? Mas como a disciplina tem outro foco, dá o básico da Física 1, de movimento e tal, ele discute rapidamente, mas isso é uma coisa que pode ser bastante aprofundada, vai ajudar bastante se vocês entenderem bem o que isso significa. Tá? E pensem sobre isso que eu falei, né, sobre o sermão, se assim vocês quiserem chamar. O que é a profissão de vocês? Tentem entender o que é a profissão de vocês, para que ela vai servir. Nota, não é só uma profissão técnica. Vocês não podem só ficar construindo coisas. Alguém dizendo para vocês, não, a profissão de vocês é muito mais que isso. Vocês têm que aprender a pensar em coisas novas. Tá? Vocês têm capacidade para isso, vocês têm como se estruturar para isso. Vocês não precisam ser só técnico. Fulano, vai lá, conserta tal coisa, constrói tal coisa, desenha uma tubulação assim. Não. Vocês também vão fazer isso, a gente sempre faz isso. Mas vocês também têm que usar a profissão de vocês para pensar em coisas que nunca foram pensadas. Porque vocês estão aprendendo coisas, pessoal, vocês estão aprendendo coisas que têm 30, 40, 100, 200 anos. Vocês vão trabalhar com essas coisas daqui a 20 anos, 10, 20, 30. Então vocês não podem simplesmente repetir o que está sendo ensinado para vocês. Vocês têm que pensar que o que está sendo ensinado para vocês é uma base para vocês poderem se expandir mais. Tá? No futuro. Tá bem? Então,